O homem voltou à lua e o mundo inteiro parou para assistir. Telas acesas, manchetes, especialistas analisando cada detalhe. A sensação é de conquista, de avanço, de domínio sobre algo que por séculos parecia inalcançável. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. E se isso não for apenas ciência? E se, enquanto todos celebram o quanto o homem conseguiu chegar longe, estivermos deixando de perceber algo muito mais profundo, algo que não tem a ver com tecnologia, mas com sinais? Jesus disse que antes do fim haveria sinais no céu. Não foi uma frase simbólica jogada ao vento. Foi um alerta direto, registrado com precisão, repetido em mais de um momento, como quem quer garantir que ninguém ignore. Agora para por um instante e pensa com calma. O céu sempre foi um lugar de fascínio para a humanidade. Desde os tempos antigos, homens olham para cima tentando entender o que está além. Só que existe uma diferença entre observar o céu e discernir o que ele está comunicando. Hoje, nós temos telescópios, foguetes, missões espaciais. Conseguimos tocar o que antes parecia intocável. Mas será que isso significa que entendemos o que estamos vendo? Ou será que quanto mais avançamos, mais confiamos na nossa própria capacidade e menos prestamos atenção no que Deus já revelou? Porque existe um detalhe que muda tudo. Jesus não disse que o homem alcançaria o céu. Ele disse que haveria sinais no céu. E isso carrega um peso completamente diferente. Uma coisa é o homem tentar chegar até lá. Outra, completamente diferente, é Deus usar o céu para falar com a humanidade. E talvez o maior problema da nossa geração seja exatamente esse. Nós estamos olhando para o céu com olhos técnicos, científicos, curiosos, mas não estamos olhando com discernimento espiritual. E quando isso acontece, algo perigoso se instala. A gente começa a ver movimento, mas não entende significado. A gente observa fenômenos, mas não reconhece sinais. A gente interpreta tudo com base no que é visível, mas ignora aquilo que foi revelado. E então surge a dúvida que precisa ser encarada com seriedade. Quando Jesus falou sobre sinais no céu, ele estava apontando para algo que o homem faria, ou para algo que Deus revelaria. Porque se a resposta for a segunda, então não importa o quanto a humanidade avance. Não importa quantas vezes o homem vá à lua. Não importa quantas tecnologias sejam criadas. Isso não significa que estamos mais perto de entender os sinais. E aqui entra um ponto que poucos percebem. Nem tudo que chama a atenção no céu é um sinal de Deus. E nem todo sinal de Deus será evidente para quem está distraído. O problema nunca foi falta de informação. O problema sempre foi falta de discernimento. E se isso for verdade, então a pergunta deixa de ser sobre a lua, a pergunta passa a ser outra. Será que estamos olhando para o lugar certo, da forma certa? Porque se os sinais já estiverem acontecendo, mas a nossa interpretação estiver errada, então a gente pode estar vendo tudo. E mesmo assim, não entender nada. E isso é muito mais sério do que parece. Antes de qualquer conclusão, é necessário ajustar algo dentro de você. Não é sobre opinião, não é sobre o que parece fazer sentido à primeira vista. É sobre alinhar a forma de pensar com aquilo que está escrito. A Bíblia nunca disse que o avanço humano seria um sinal do fim. Em nenhum momento Jesus afirmou que quando o homem alcançasse o espaço, isso indicaria o cumprimento das profecias. Isso não está nos evangelhos, não está nos ensinamentos dos apóstolos, não está nas revelações dadas. Então por que essa associação acontece com tanta força? Porque existe uma tendência natural no ser humano de tentar encaixar eventos atuais dentro de narrativas espirituais sem passar pelo filtro da verdade. Quando algo impressiona, quando algo chama a atenção, a mente rapidamente tenta dar um significado maior, mesmo que esse significado não tenha base.
E é aqui que mora um risco silencioso. Quando você começa a interpretar acontecimentos sem fundamento bíblico, você abre espaço para confusão. E confusão espiritual nunca aproxima, sempre afasta. Existe uma diferença muito clara que precisa ser entendida com profundidade. Uma coisa é o homem tentar alcançar o céu. Outra completamente diferente é Deus usar o céu para se manifestar. O homem constrói, Deus revela. O homem descobre, Deus anuncia. O homem avança dentro dos seus limites. Deus intervém fora de qualquer limite. Quando Jesus falou sobre sinais, ele não estava descrevendo conquistas humanas. Ele estava apontando para eventos que rompem a ordem natural, que interrompem o curso esperado das coisas, que não podem ser produzidos por esforço humano. Isso muda tudo. Porque se você não entende esse princípio, qualquer coisa pode parecer profética. Qualquer movimento no céu pode parecer cumprimento. Qualquer notícia pode ser interpretada como um sinal. E então você começa a viver em um estado constante de alerta errado. Um tipo de vigilância que não é baseada na verdade, mas na interpretação equivocada. E o problema disso é que quando o verdadeiro sinal acontecer, você pode não reconhecer, porque já estará acostumado a chamar tudo de sinal. Percebe a gravidade? Não é sobre desacreditar do que está acontecendo. Não é sobre ignorar os avanços. É sobre não confundir as coisas. A geração atual olha para a tecnologia e se impressiona. E isso não é errado. O problema começa quando essa admiração substitui o discernimento. Quando a atenção é capturada pelo que o homem faz, mas não pelo que Deus disse. E aqui entra uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. Você está interpretando o tempo em que vive, baseado no que vê, ou baseado no que a Bíblia revela? Porque essas duas coisas podem parecer próximas, mas muitas vezes estão em direções completamente diferentes. E se você não ajustar isso agora, tudo o que vier depois pode ser entendido da forma errada. No próximo ponto, nós vamos abrir o texto bíblico e olhar exatamente o que Jesus disse sobre os sinais no céu. E quando você enxergar isso com clareza, muita coisa que hoje parece fazer sentido simplesmente não vai se sustentar. Agora não é mais sobre opinião, é sobre o que está escrito. E quando a gente abre o texto com atenção, algo muito claro começa a aparecer. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesus diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, em perplexidade diante do bramido do mar e das ondas. Já no Evangelho de Mateus 24, 29, ele declara que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Percebe o nível do que está sendo descrito? Isso não é comum, isso não é gradual, isso não é resultado de desenvolvimento humano, isso é ruptura. Quando a Bíblia usa a palavra sinais nesse contexto, ela não está falando de algo que você pode explicar com facilidade. Sinal, na linguagem bíblica, carrega intenção divina. É Deus apontando para algo. É Deus comunicando que algo maior está em curso. E esses sinais não acontecem de forma isolada. Eles vêm acompanhados de impacto na terra, angústia, perplexidade, instabilidade. Ou seja, existe uma conexão entre o que acontece no céu e o que acontece com a humanidade. Agora olha com atenção para os elementos que Jesus menciona. Sol, lua, estrelas. Esses não são apenas corpos celestes. Desde o princípio, eles foram estabelecidos por Deus para marcar tempos e estações. Eles funcionam como referências, como ordem dentro da criação. Quando esses elementos são afetados, a mensagem é clara. A ordem está sendo abalada. E isso não acontece porque o homem chegou até eles. Isso acontece quando Deus intervém sobre eles.
Aqui está o ponto que muda toda a interpretação. Ir à lua não faz a lua deixar de dar sua luz. Não altera sua função. Não cumpre o que Jesus descreveu. O que ele está dizendo é que haverá uma mudança perceptível, uma alteração na própria criação, algo que foge completamente do controle humano. E mais do que isso, ele fala que as potências dos céus serão abaladas. Isso indica algo ainda mais profundo. Não é apenas visual. Existe uma dimensão espiritual sendo tocada, uma estrutura sendo movimentada, algo que não pode ser reproduzido por tecnologia, por ciência ou por avanço humano. Agora pensa com sinceridade. Se esses sinais não dependem do homem, então eles não podem ser antecipados por ele. Não podem ser criados nem simulados. Eles simplesmente acontecem quando Deus determina. E quando isso acontecer, não vai haver dúvida. Mas aqui está o ponto que poucos consideram. Mesmo sendo claros, esses sinais podem não ser reconhecidos por todos, porque reconhecer não depende apenas de ver, depende de discernir. E se hoje já existe confusão sobre o que é sinal e o que não é, o que garante que quando algo real acontecer, as pessoas vão perceber? Essa é a pergunta que começa a mudar tudo. O problema não está no céu. O problema está na forma como essa geração olha para ele. Hoje, tudo precisa de explicação rápida, resposta imediata, conclusão fácil. As pessoas veem algo acontecer e já querem encaixar dentro de uma narrativa, mesmo que essa narrativa não tenha base sólida. E é exatamente isso que está acontecendo. A geração atual aprendeu a confiar naquilo que consegue medir, provar, registrar. Se pode ser explicado, então é aceito. Se pode ser reproduzido, então é validado. Só que os sinais que Jesus descreveu não seguem essa lógica. Eles não são produzidos pelo homem. Eles não são controlados. Eles não são previsíveis. Eles são revelações. E quando você tenta interpretar uma revelação com uma mentalidade puramente natural, você inevitavelmente vai distorcer o que está vendo. Percebe o erro? Não é sobre o que está acontecendo no céu. É sobre como isso está sendo interpretado aqui na Terra. Enquanto o mundo se impressiona com foguetes, com missões, com tecnologia, existe uma dimensão sendo ignorada. Uma dimensão que não pode ser acessada por esforço humano, mas apenas compreendida por discernimento espiritual. E quando essa dimensão é ignorada, algo perigoso acontece. O extraordinário de Deus começa a ser confundido com o extraordinário do homem. Mas são coisas completamente diferentes. O homem pode construir máquinas capazes de sair da atmosfera. Pode estudar os astros, mapear galáxias, explorar o espaço, mas isso não significa que ele entende o propósito por trás da criação. Uma coisa é alcançar o céu fisicamente. Outra, completamente diferente, é entender o que Deus comunica através dele. E Jesus não estava falando sobre conquistas humanas. Ele estava falando sobre sinais que interrompem a normalidade, que chamam a atenção não pela complexidade tecnológica, mas pelo impacto espiritual. Só que existe outro ponto ainda mais profundo. Quando uma geração se acostuma a olhar tudo apenas pelo natural, ela perde a sensibilidade para o espiritual. E quando isso acontece, mesmo diante de algo claro, ela não reconhece. Foi assim ao longo da história. Sinais foram dados, alertas foram feitos, mas muitos não perceberam porque estavam focados no que era visível, no que era lógico, no que fazia sentido dentro da própria compreensão. E agora a história se repete. O céu continua sendo observado, mas não necessariamente entendido. E isso levanta uma questão que precisa ser encarada com coragem. Será que o problema é falta de sinais ou falta de discernimento para reconhecer quando eles acontecem?
Porque se o erro estiver na forma de interpretar, então não importa quantos eventos ocorram, eles continuarão sendo vistos apenas como fenômenos, nunca como mensagens. E se isso for verdade, então o maior risco não é o que está por vir. O maior risco é não perceber quando chegar. Quando Jesus falou sobre sinais no céu, ele não estava descrevendo algo abstrato. Ele estava apontando para eventos concretos, visíveis, mas ao mesmo tempo carregados de significado espiritual. E para entender isso, é preciso olhar com atenção para aquilo que ele disse. O sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. Isso não é linguagem comum. Isso não é rotina. Isso não acontece dentro da normalidade da criação. Essas expressões carregam um peso profético muito profundo. Na Bíblia, o sol está frequentemente associado à fonte de luz, à ordem estabelecida, à estabilidade. Quando o sol escurece, não é apenas um fenômeno físico. É um sinal de ruptura, de juízo, de algo sendo abalado na estrutura que parecia inabalável. A lua, que reflete a luz do sol, também perde a sua função. Ela deixa de iluminar. Isso aponta para uma interrupção completa daquilo que era contínuo, previsível. E então vêm as estrelas. Quando a Bíblia fala de estrelas caindo, não está necessariamente descrevendo apenas corpos celestes, literalmente despencando. Em linguagem profética, estrelas também representam autoridades, poderes, estruturas espirituais. A queda das estrelas aponta para um abalo profundo, algo sendo derrubado, algo perdendo sua posição. Percebe a intensidade disso? Jesus não estava falando de algo discreto. Ele estava descrevendo um cenário de transformação radical, onde aquilo que sustentava a ordem aparente começa a ser afetado. E tudo isso carrega um significado: juízo, intervenção, manifestação direta de Deus. Nada disso pode ser produzido pelo homem. Nenhuma tecnologia pode escurecer o sol nesse sentido. Nenhuma missão espacial pode fazer a lua deixar de cumprir seu papel. Nenhuma ação humana pode provocar esse tipo de abalo nas estruturas descritas. Isso coloca os sinais em um nível completamente diferente. Eles não são descobertos. Eles são revelados, eles não são criados, eles acontecem. E quando acontecem, não deixam espaço para dúvida sobre a origem. Agora pensa com honestidade. Se os sinais verdadeiros têm esse nível de impacto, por que existe tanta confusão hoje? Por que coisas muito menores, muito mais limitadas, são rapidamente chamadas de sinais? A resposta pode não estar no céu. Pode estar na forma como estamos olhando para ele. E talvez o problema não seja a ausência de sinais claros. Talvez o problema seja que estamos procurando do jeito errado. Sim, o homem pode ir à lua, pode desenvolver tecnologia, pode romper limites que antes pareciam impossíveis, pode observar de perto aquilo que por séculos só era visto à distância. Mas isso não significa que ele entende o céu. Existe uma diferença profunda entre alcançar e compreender, entre tocar e discernir, entre explorar e interpretar. Porque o céu, na perspectiva bíblica, nunca foi apenas um espaço físico. Ele sempre foi um lugar de sinais, de comunicação, de manifestação. E quando você reduz isso apenas àquilo que pode ser estudado, medido ou alcançado, você perde a dimensão mais importante, a dimensão espiritual. Hoje, o mundo celebra o fato de conseguir chegar à Lua. Isso impressiona, isso chama a atenção, isso gera admiração. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita com seriedade. O que exatamente isso revela sobre os sinais de Deus? A resposta é direta: nada. Ir à Lua não altera o curso da criação. Não cumpre o que foi descrito por Jesus. Não interfere nos sinais que foram anunciados. Isso não diminui o avanço humano.
mas coloca esse avanço no lugar certo, ele é limitado. O problema começa quando aquilo que é limitado passa a ser interpretado como se fosse ilimitado. Quando aquilo que o homem faz começa a ser confundido com aquilo que Deus revelou. Isso gera uma distorção perigosa, porque enquanto as pessoas olham para o céu, tentando encontrar sinais em conquistas humanas, elas deixam de olhar para aquilo que realmente foi anunciado. E isso cria uma distração silenciosa, uma distração que não parece errada à primeira vista, mas que desvia o foco do que realmente importa. A Bíblia não nos chama para admirar o céu. Ela nos chama para discernir o que acontece nele. E discernir exige mais do que visão. Exige entendimento. Exige alinhamento com aquilo que já foi revelado. Porque sem esse alinhamento, qualquer coisa pode parecer significativa, mas nem tudo é. E é exatamente isso que precisa ficar claro. Uma coisa é o homem alcançar o espaço. Outra, completamente diferente, é reconhecer quando Deus está falando através da criação. E essas duas coisas não caminham juntas automaticamente. Você pode ver muito e entender pouco, pode observar eventos impressionantes e ainda assim não perceber o que realmente importa. E isso leva a uma reflexão inevitável. Se o mundo inteiro está olhando para o céu, mas interpretando errado, então o problema não é falta de visão, é falta de discernimento. E quando o discernimento falta, até o óbvio pode passar despercebido. E se os sinais já começaram, essa pergunta não é confortável. Ela não é simples, e talvez por isso tanta gente evite pensar nela com profundidade. Porque no momento em que você considera essa possibilidade, algo muda dentro de você. A forma como você observa o mundo deixa de ser neutra. Tudo passa a ter peso, tudo passa a exigir atenção. Agora pensa com sinceridade. E se os sinais não vierem da forma que você espera? E se eles não forem anunciados em manchetes? E se não forem interpretados corretamente pela maioria? Porque a história mostra exatamente isso. Nem sempre os momentos mais importantes foram reconhecidos no tempo em que aconteceram. Muitas vezes, eles passaram despercebidos por quem estava olhando, mas não estava discernindo. E se isso estiver acontecendo agora? E se enquanto o mundo discute tecnologia, avanços e conquistas, algo mais profundo estiver se desenrolando, silenciosamente, diante dos olhos de todos? Existe um detalhe que precisa ser considerado. Jesus não disse apenas que haveria sinais. Ele também falou sobre a condição das pessoas naquele tempo. Distração, preocupação, falta de vigilância. Isso significa que o problema não seria a ausência de sinais, mas a incapacidade de percebê-los. E isso é sério, porque se a mente está ocupada demais com o imediato, com o visível, com o que chama a atenção, ela não consegue reconhecer o que exige discernimento. E então surge uma segunda pergunta, ainda mais direta. E se você estiver vendo, mas não estiver entendendo, essa é a linha mais perigosa. Porque não se trata de ignorar completamente, trata-se de interpretar de forma errada. E quando isso acontece, a pessoa acredita que está atenta, quando na verdade está sendo conduzida por percepções equivocadas. Isso cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa acha que está preparada, acha que entende, acha que sabe identificar os sinais. Mas quando algo real acontece, ela não reconhece, porque aprendeu a olhar do jeito errado. E é exatamente aqui que a tensão aumenta. Porque não basta que os sinais existam, é necessário que eles sejam discernidos. E discernir exige algo que vai além da observação. Exige vigilância. Isso leva a um ponto que não pode ser ignorado. Se Jesus alertou sobre sinais e também alertou sobre distração, então o maior risco não está no que vai acontecer.
Está em como as pessoas vão reagir quando acontecer. Vigilância não é medo, vigilância é consciência. Quando Jesus falou sobre o fim, ele não tentou assustar, ele tentou preparar. Existe uma diferença muito grande entre viver com medo e viver atento. O medo paralisa, mas a vigilância posiciona. E o que ele pediu foi exatamente isso: atenção constante, coração alinhado, mente desperta. Porque quando os sinais verdadeiros começarem, não será uma questão de informação, será uma questão de condição espiritual. Quem estiver distraído não vai perceber, quem estiver preso apenas ao natural não vai discernir. Quem estiver vivendo sem atenção ao que foi revelado vai tratar como algo comum aquilo que é extraordinário. E isso muda completamente o foco. Não se trata de tentar prever datas. Não se trata de sair interpretando cada evento como se fosse o cumprimento final. Isso gera ansiedade, confusão e, no fim, desgaste espiritual. O chamado é outro. É viver preparado. Preparado não no sentido de saber tudo, mas no sentido de estar alinhado, de não depender de sinais externos para ajustar a própria vida, de não precisar de eventos extremos para despertar. Porque quem está atento agora não será surpreendido depois. E aqui entra um ponto que precisa ser levado a sério. O retorno de Jesus não será apenas um evento. Será o momento que separa quem estava preparado de quem estava distraído. E essa preparação não começa quando os sinais aparecem. Ela começa antes. Começa na forma como você lê a palavra, na forma como você interpreta o que está acontecendo ao seu redor, na forma como você responde ao que já foi revelado. Porque os sinais não têm a função de convencer, eles têm a função de confirmar. Confirmar aquilo que já foi dito, confirmar para quem já está atento, confirmar para quem já decidiu não viver distraído. E isso traz uma responsabilidade, porque não é mais sobre o que está acontecendo no céu. É sobre como você está vivendo aqui na terra, se o seu olhar está alinhado, se o seu coração está desperto, se a sua vida está posicionada. Porque no final, a pergunta não será sobre o quanto você sabia. Será sobre o quanto você estava preparado. O céu nunca foi apenas um lugar para ser explorado. Ele sempre foi um lugar de sinais. Desde o princípio, Deus usou a criação para comunicar, para marcar tempos, para revelar momentos. O céu nunca esteve vazio de significado. O problema nunca foi a ausência de sinais. O problema sempre foi a forma como o homem escolheu olhar para eles. Hoje, a humanidade olha para o céu com ferramentas cada vez mais avançadas. Consegue ir mais longe, enxergar mais longe, tocar o que antes parecia inalcançável. Mas isso não significa que compreende, porque compreender não depende apenas de enxergar, depende de discernir. E discernir exige algo que essa geração tem deixado de lado: atenção ao que já foi revelado. Jesus não deixou seus discípulos no escuro. Ele falou, alertou, explicou. Ele deixou claro que haveria sinais. Mas também deixou claro que nem todos estariam prontos para reconhecê-los. Isso traz tudo de volta para um ponto muito simples, mas profundamente sério. A questão nunca foi se algo vai acontecer. A questão sempre foi se você estará preparado quando acontecer. Porque enquanto muitos estarão tentando interpretar, outros já terão entendido. Enquanto muitos estarão buscando explicações, outros já terão discernido. Enquanto muitos estarão surpresos, outros já estarão posicionados. E essa diferença não começa no momento do sinal, ela começa agora. Começa na forma como você decide olhar para o céu. Não apenas como um espaço a ser explorado, mas como um lugar onde Deus já disse que falaria. Começa na forma como você lê a Bíblia. Não como um livro distante, mas como um aviso vivo, atual, direto. Começa na forma como você vive, porque no fim, não será sobre quem viu primeiro.
Será sobre quem entendeu. E essa é a pergunta que permanece. Se os sinais aparecerem diante dos seus olhos, você vai reconhecer ou vai olhar e deixar passar? O que define tudo não é o que acontece no céu. É o que acontece dentro de você quando você olha para ele. Porque existem duas formas de olhar para os mesmos eventos. Uma forma superficial, que observa, comenta, se impressiona e segue a vida. E outra forma profunda, que para, reflete, compara com a palavra e ajusta a própria vida. A maioria vai escolher a primeira. Vai assistir, vai discutir, vai compartilhar opiniões. Vai tentar entender com base no que vê, no que ouve, no que parece lógico. Mas vai continuar vivendo do mesmo jeito. E é exatamente isso que torna tudo mais sério. Porque os sinais não têm a função de entreter. Eles têm a função de despertar. Despertar para uma realidade que vai além do que é visível. Despertar para o fato de que a história não está fora de controle. Despertar para o fato de que existe um tempo determinado, um propósito sendo cumprido. Mas esse despertar não acontece automaticamente. Ele exige uma resposta. E essa resposta não é sobre entender todos os detalhes. Não é sobre decifrar cada profecia. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar sensível. Sensível ao que Deus já falou. Sensível ao que a Bíblia já revelou. Sensível ao que precisa ser ajustado na própria vida. Porque de nada adianta tentar interpretar o céu se o coração está distante. De nada adianta buscar sinais externos se internamente não existe disposição para mudança. E isso leva a uma conclusão que não pode ser ignorada. O maior sinal não é o que aparece no céu. É o que acontece dentro de quem decide levar a sério o que foi dito. Quando alguém desperta, quando alguém passa a viver com atenção, quando alguém deixa de tratar tudo como comum, algo muda. E essa mudança prepara. Prepara para não ser pego de surpresa. Prepara para não se perder em interpretações erradas. Prepara para reconhecer o que realmente importa. Porque no fim, não será o céu que vai confundir. Será a forma como as pessoas escolheram viver enquanto tudo acontecia. E isso encerra uma pergunta que não pode ser evitada. Você está apenas observando ou está realmente entendendo? O que você faz com isso agora define muito mais do que qualquer sinal que ainda vai aparecer. Porque depois de tudo que foi dito, a pergunta deixa de ser sobre a lua, sobre o céu ou sobre qualquer evento que esteja acontecendo lá em cima. A pergunta passa a ser direta. Você está pronto? Não pronto porque entendeu um conceito, não pronto porque assistiu um vídeo, não pronto porque ouviu alguém falar sobre profecia. Pronto de verdade, pronto no coração, pronto na forma de viver, pronto na forma de pensar. Porque quando Jesus falou sobre sinais, ele não estava tentando criar curiosidade. Ele estava chamando para posicionamento. Ele não queria que as pessoas apenas soubessem. Ele queria que elas estivessem preparadas. E isso muda tudo. Porque preparação não é algo que acontece de última hora. Não é algo que se constrói quando tudo já está evidente. É algo que se desenvolve antes, no silêncio, na constância, na decisão diária. Enquanto muitos estarão tentando entender o que está acontecendo, outros já terão decidido como viver. E essa diferença não será pequena, será decisiva. Porque no momento em que os sinais se tornarem claros, não haverá tempo para ajustes profundos. Não haverá espaço para voltar atrás e começar do zero. O que estiver formado dentro de você, naquele momento, é o que vai definir como você reage. E é por isso que esse assunto é tão sério. Não é sobre prever o futuro, é sobre estar alinhado com aquilo que já foi revelado. Porque quem está alinhado não depende de confirmação externa. Não precisa que tudo aconteça para então decidir mudar. Não espera sinais para então despertar. Já vive preparado, e isso traz uma clareza que muitos ainda não têm.
Os sinais não são o começo de nada. Eles são a confirmação de algo que já estava em andamento. E quando isso acontece, quem está atento reconhece, quem não está se confunde. Agora tudo se resume a uma escolha: continuar olhando para o céu como espectador, tentando interpretar cada movimento, cada evento, cada notícia, ou ajustar a forma de viver, de pensar, de discernir, com base no que já foi dito, porque no final não será sobre quem acertou a interpretação, será sobre quem estava pronto quando chegou o momento, e essa é a decisão que não pode ser adiada. Agora tudo converge para um ponto que não pode ser ignorado. O céu nunca falhou em comunicar. Deus nunca deixou de alertar. A palavra nunca deixou de apontar o caminho. O que sempre esteve em jogo foi a resposta de quem ouve. Porque ouvir não é o mesmo que entender, e entender não é o mesmo que viver. Muitos escutam sobre sinais, refletem por alguns instantes, sentem até um certo impacto, mas continuam exatamente como estavam antes. Como se aquilo fosse apenas mais uma informação interessante, mais um tema para pensar, mais um assunto distante. Só que não é. Quando Jesus falou sobre sinais no céu, ele não estava entregando um conteúdo para ser debatido. Ele estava revelando um cenário que exige posicionamento. E posicionamento não acontece no pensamento. Acontece na prática. A forma como você vive, as decisões que você toma, o que você prioriza, aquilo que você ignora, tudo isso revela onde você realmente está. E isso não pode ser disfarçado. Porque quando os sinais se tornarem evidentes, não será possível fingir preparo, não será possível sustentar uma aparência, não será possível compensar anos de distração com um momento de atenção. O que foi construído ao longo do tempo será exposto. E isso traz uma seriedade que não pode ser suavizada. A maioria das pessoas espera um grande evento para então acordar. Espera algo impactante, algo impossível de ignorar, algo que obrigue uma mudança. Mas a verdade é que quem depende disso já está atrasado, porque o chamado nunca foi para reagir, o chamado sempre foi para vigiar. E vigiar significa viver com consciência constante, significa não tratar o espiritual como algo secundário. Significa não adiar decisões que já deveriam ter sido tomadas. E é aqui que tudo se define, não no céu, mas dentro de você. Porque o céu pode mostrar sinais, mas quem decide como responder é você. E essa decisão não pode ser empurrada para depois. Não pode depender de mais provas, de mais acontecimentos, de mais confirmações, porque tudo o que precisava ser dito já foi dito. Agora resta uma única questão. Você vai continuar assistindo ou vai começar a se preparar? Não existe mais espaço para neutralidade depois que a verdade é apresentada com clareza. A partir do momento em que você entende que os sinais não são produzidos pelo homem, mas revelados por Deus, e que eles não têm a função de entreter, mas de alertar, algo dentro de você precisa se mover. Porque continuar do mesmo jeito, depois de enxergar isso, já não é mais ignorância, é escolha, e essa escolha revela muito mais do que palavras. Ela revela prioridade. Revela o que realmente tem valor para você. Revela se o que foi dito aqui ficou apenas no campo da reflexão ou se desceu para o nível da decisão. Porque existe um ponto que não pode ser suavizado. O tempo não para. Enquanto você pensa, enquanto você adia, enquanto você tenta entender tudo antes de agir, a vida continua. Os dias seguem. As oportunidades de ajuste vão passando. E ninguém sabe o momento exato em que aquilo que foi anunciado vai se cumprir. Essa é uma das razões pelas quais Jesus chamou para vigilância constante. Não para criar ansiedade, mas para impedir adiamentos. Porque quando você entende que não controla o tempo, você passa a valorizar o agora. E o agora é o único lugar onde decisões podem ser tomadas. Não é amanhã,
Não é depois que algo acontecer. Não é quando tudo estiver claro. É agora. Agora é o momento de ajustar a forma de viver. Agora é o momento de alinhar o olhar com a palavra. Agora é o momento de parar de tratar aquilo que é eterno como algo distante, porque a verdade é simples, mas profunda. Você não precisa ver todos os sinais para começar a se preparar. Você precisa decidir. Decidir viver com consciência. Decidir não se distrair com o que é superficial. Decidir buscar entendimento verdadeiro. Decidir não ignorar aquilo que já foi revelado. E essa decisão não depende de mais informações. Depende de disposição. Disposição para sair da posição de espectador e assumir uma postura de alguém que entendeu o peso do que está em jogo. Porque no fim, não será o céu que vai definir sua resposta. Será a sua decisão diante do que você já sabe. E essa decisão está diante de você agora. Chegou o momento de encarar isso sem distrações. Não é sobre a lua, não é sobre tecnologia, não é sobre o quanto o homem conseguiu avançar. É sobre o que Deus já falou e o que você decidiu fazer com isso. Porque depois de tudo, a pergunta permanece simples, direta e impossível de ignorar. Se os sinais começarem diante dos seus olhos, você vai reconhecer? Não reconhecer apenas com a mente, não identificar como um evento curioso, não comentar como mais uma notícia. Reconhecer de verdade, entender o que aquilo significa, discernir o que está por trás. Saber, no mais profundo, que aquilo não é comum. Porque é exatamente isso que separa quem está preparado de quem está apenas assistindo. Quem está preparado não precisa correr atrás de explicações, não precisa juntar peças depois que tudo acontece, não precisa tentar entender às pressas, já está alinhado, já vive atento, já decidiu antes. E isso muda tudo, porque quando o momento chega, não é o conhecimento que sustenta, é o posicionamento. E posicionamento não se constrói em cima da pressão. Ele é formado no silêncio das escolhas diárias, na forma como você responde ao que já foi revelado, na decisão de não tratar o espiritual como algo secundário. O céu pode continuar chamando atenção, pode continuar sendo observado, explorado, estudado, mas isso não garante que será compreendido, porque compreender exige algo que vai além do olhar. Exige um coração desperto. E essa é a última pergunta que precisa ecoar dentro de você. Você está apenas olhando ou está realmente pronto? Se essa pergunta ainda não te confrontou de verdade, então algo ficou superficial. Porque não se trata de curiosidade, não se trata de teoria, não se trata de tentar encaixar eventos dentro de explicações rápidas. Se trata de realidade. Existe um tempo sendo cumprido, existe uma palavra que já foi liberada, existe um alerta que não foi dado por acaso, e tudo isso aponta para uma direção muito clara. Despertar. Já está atento, já está alinhado. E quando esse tipo de vida é construída, os sinais deixam de ser motivo de confusão. Passam a ser confirmação. E é exatamente isso que define tudo no final. Agora não há mais nada a acrescentar, apenas uma decisão a ser tomada. Tudo já foi colocado diante de você, não como uma teoria, não como uma suposição, mas como um chamado claro para enxergar além do óbvio. O céu continua no mesmo lugar. Os sinais continuarão acontecendo no tempo certo. A palavra permanece imutável. O que pode mudar é a sua resposta. Porque no fim, não será o que você ouviu que fará diferença. Será o que você fez com aquilo que ouviu. Se você continuar apenas observando, nada muda. Se você continuar tratando isso como mais um conteúdo, mais uma reflexão, mais um momento passageiro, tudo permanece exatamente como está. Mas se você decidir levar a sério, se você decidir ajustar a forma de viver, de pensar, de discernir, então algo começa a se transformar agora. E essa transformação não depende de mais sinais.
depende de decisão, porque quem espera ver para depois agir sempre chega atrasado. Mas quem decide antes vive preparado. E essa é a linha que separa dois tipos de pessoas: aquelas que serão surpreendidas e aquelas que já estavam prontas. E isso não será definido no futuro, está sendo definido agora, no silêncio das suas escolhas, na forma como você interpreta o que está acontecendo, na disposição de não ignorar mais aquilo que já foi revelado. Porque no momento em que tudo se cumprir, não haverá espaço para dúvida, mas talvez já seja tarde para decidir. Por isso, a pergunta final não é sobre o céu, é sobre você. Você vai continuar apenas assistindo ou vai decidir se preparar? Tudo o que foi dito até aqui não exige apenas concordância, exige resposta, porque chega um momento em que ouvir não é mais suficiente, refletir não é mais suficiente, entender não é mais suficiente. Existe um ponto em que a verdade pede ação. E esse ponto é agora. Não porque algo extraordinário aconteceu hoje, não porque um sinal específico apareceu diante dos seus olhos, mas porque você já teve acesso ao que precisava para decidir. A maioria das pessoas espera um cenário ideal para mudar, espera sentir algo mais forte, espera ter mais certeza, espera que tudo fique evidente, mas a verdade é que quem espera demais perde o momento. Porque o momento nunca foi sobre evidência completa, sempre foi sobre decisão consciente. Decidir não viver mais no automático. Decidir não tratar o espiritual como secundário. Decidir não ignorar aquilo que já foi revelado com tanta clareza. E essa decisão não precisa de palco, não precisa de anúncio, não precisa de validação externa. Ela acontece no silêncio, no íntimo, no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo começa a mudar. E quando essa decisão é tomada de verdade, ela se reflete na forma como você pensa, na forma como você reage, na forma como você vive. Porque quem entendeu não continua do mesmo jeito, e isso te coloca em uma posição diferente. Não de alguém que sabe mais, mas de alguém que está preparado. Preparado não porque domina todos os detalhes, mas porque não está mais distraído, porque não depende de acontecimentos para despertar, porque já decidiu viver atento. E isso é o que faz toda a diferença, porque no fim não será o conhecimento que vai sustentar, será a postura. E postura não se constrói no momento da pressão. Ela é formada antes. E agora você entende que os sinais no céu não são o começo de algo, são a confirmação de algo que já estava acontecendo. E quem está preparado, reconhece. Quem não está, se perde. Então, a decisão está diante de você. Não como um peso, mas como uma oportunidade de não deixar passar, de não olhar e ignorar, de não saber e continuar igual, mas de agir, porque no final tudo se resume a isso. Você ouviu. Agora, o que você vai fazer com isso? Não um despertar emocional momentâneo que dura alguns minutos e depois se perde na rotina, mas um despertar consciente, contínuo, que muda a forma de pensar, de viver, de decidir. Porque quando alguém realmente desperta, não consegue mais viver do mesmo jeito. As prioridades mudam. O que antes parecia importante perde força. O que antes era ignorado passa a ser essencial. E isso não acontece porque alguém mandou. Acontece porque a pessoa entendeu. Entendeu que o tempo não é infinito. Entendeu que os sinais não são entretenimento. Entendeu que a vida não pode ser vivida no automático. E esse entendimento cria um tipo de urgência diferente. Não é desespero. Não é ansiedade, é consciência. Consciência de que cada decisão importa. Consciência de que cada dia é uma oportunidade de alinhar a vida com aquilo que Deus já revelou. Consciência de que não dá mais para tratar isso como algo distante. E quando essa consciência chega, algo muda.
A pessoa para de buscar sinais apenas no céu e começa a ajustar o que está dentro, porque entende que não adianta tentar interpretar o que está fora se o interior não está preparado. E esse é o ponto que muitos ignoram. O preparo não começa quando os sinais aparecem. Começa antes, começa no momento em que você decide não ignorar mais. E isso te coloca em um lugar completamente diferente. Um lugar onde você não depende do que está acontecendo para então reagir. Você já está pronto.